Ele é um garoto que acaba conhecendo uma garota fofa e se apaixona por ela. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começou numa manhã, quando uma garota chamada Fuko terminou de ler o último capítulo de One Piece, e era tão ruim que ela quis tirar a própria vida, saltando de uma ponte. No entanto, Andy apareceu atrás dela para salvar sua vida, olhando-a como um doce. Fuko então apontou uma faca para ele e avisou que ele morreria se a tocasse. Contudo, ele imprudentemente se deixou esfaquear para puxá-la da beirada e perguntar sobre sua habilidade mortal. Após colocá-la no chão, ele antecipou os efeitos da habilidade, mas simplesmente caiu da ponte e se espatifou num trem em movimento. Vendo isso, Fuko começou a desabar, pois arrastara outra pessoa para sua confusão ao não conseguir se matar rapidamente. Nesse instante, a cabeça decepada de Andy surgiu do nada, percebendo que a habilidade mortal dela era uma fachada para proteger os outros. Ele regenerou seu corpo casualmente como uma lua superior, mas infelizmente não suas roupas, então Fuko socou na cabeça e fugiu pensando que ele era um zumbi. Ele se sentiu insultado pelas acusações de zumbi dela, então se impulsionou e a agarrou por trás, dizendo que era imortal. Nesse momento, o policial começou a se aproximar, então ele transformou suas pernas decepadas num propulsor a jato e fugiu com ela para um telhado num prédio distante. Lá ela tentou escapar, mas ele a segurou de cabeça para baixo e ameaçou soltá-la se ela não contasse mais sobre sua habilidade. Chocantemente, ela não se intimidou, pois já planejava acabar com a própria vida naquele dia. Então ele a girou como um Beyblade, até que ela finalmente concordou em contar tudo. Ela explicou sua triste história passada de como seus pais estavam prestes a fazer uma viagem internacional. Então ela os beijou de despedida. Mas, poucos momentos depois, o avião deles de repente explodiu, destruindo todos a bordo, incluindo seus pais. Desde então, ela notou que pessoas que a tocavam acabavam se machucando, e quanto mais intenso o toque, pior a má sorte que enfrentariam. Nesse momento, Andy começou a apalpar seus seios com a esperança de ter o maior golpe de azar até então, e seu desejo foi concedido quando uma caixa de bananas caiu sobre ele. Com Andy esmagado no chão como uma barata, Fuko tentou fugir, mas de repente escorregou numa casca de banana e caiu do topo do prédio. Enquanto caía, sentiu-se triste por estar prestes a morrer sem experimentar nada feminino ou assistir a Steel Ball Run de Jojo. No entanto, Andy pulou atrás dela, cravando seus ossos no prédio para parar a queda enquanto a carregava em seus braços. Depois ele expressou o quão animado estava por finalmente encontrar alguém que acabaria com sua vida longa e miserável. Ele então usou as pernas como propulsores e a levou para seu esconderijo, onde pediu que ela se despisse para que ele pudesse usar sua espada de carne nela, mas ela fugiu, fazendo-o persegui-la. Enquanto ela corria, seu casaco foi arrastado por um fragmento de metal, revelando seu cabelo estilo Rapunzel. Ela começou a chorar porque nunca havia cortado o cabelo devido à sua habilidade, então Andy decidiu dar-lhe um corte usando uma de suas habilidades de sua longa vida. Depois que ele terminou, Fuko o agradeceu por fazê-la parecer uma waifu de anime curvilínea. No entanto, Andy estava felizmente antecipando o enorme golpe de azar que estava prestes a atingi-lo, pois ele a segurara por 15 minutos. Nesse instante, alguns homens misteriosos de terno apareceram e o líder decepou a cabeça de Andy e a colocou num casulo de contenção que impedia sua regeneração. Antes que Fuko pudesse reagir, o líder a algemou e explicou que ela também era uma ameaça, e o trabalho deles envolvia caçar pessoas com poderes. Ele chamou o poder dela de uma ferramenta incrível para assassinato, mas disse que era lixo, pois poderia ser facilmente neutralizado se a tocassem através das roupas. O homem insistiu que Andy também estava atrás dos poderes dela, mas Fuko o defendeu dizendo que ele não era como eles. Ele então tentou parar sua tagarelice, ameaçando eliminá-la. Mas Fuko não se intimidou com os homens de terno de baixo orçamento, pois estava ocupada sentindo-se culpada, já que foi culpa dela que Andy foi preso. Nesse instante, um raio atingiu o homem que segurava Andy, e Fuko percebeu que era o azar vindo da ligação do corte de cabelo que fizeram. Andy ressurgiu das cinzas e removeu um pedaço de metal da cabeça, o que lhe deu acesso às habilidades de combate que cultivara por 100 anos, permitindo-lhe derrotar os idiotas de terno em segundos. O chefe inimigo sabia que estava frito, então mudou para táticas desleais, ameaçando matar Fuko se Andy não entregasse sua cabeça voluntariamente. Embora Fuko lhe dissesse para não se preocupar com ela, Andy a ignorou e jogou sua cabeça decepada em direção ao homem para salvá-la. Mas como Fuko já não queria ser uma princesa da Disney, ela correu em direção a ele com um beijo para desencadear o maior golpe de azar já visto. Andy rapidamente disse a ela para fugir antes que o azar atingisse, enquanto ele segurava o chefe no lugar, permitindo que um meteoro caísse sobre eles, fazendo o prédio explodir. Após a explosão, Fuko chorou porque pensou que Andy finalmente estava morto, mas ele saiu do prédio parecendo que tinha acabado de ser churrasqueado. A princípio, Fuko ficou muito feliz em vê-lo, e Andy ficou surpreso que um mero beijo lhe trouxesse um golpe tão grande de má sorte. Ele então sugeriu que eles amassassem, para levar ao próximo nível, mas Fuko começou a fugir para manter sua carta V intacta. Não demorou muito para Andy encurralá-la, e ele expressou seu desejo de liberar o maior golpe de azar de Fuko enfiando sua serpente zumbi dentro dela. Ela percebeu que ele a estava usando apenas por seus poderes, e se perguntou como sair da situação, porque não queria ter sua primeira vez com um esquisitão morto-vivo. Ela mencionou que seu avô só morreu 5 anos depois de ela o beijar, e explicou que a magnitude do evento de azar dependia do quanto ela gostava da pessoa. Ela disse que acabaria odiando Andy para sempre se ele tentasse forçá-la, significando que ele nunca teria a chance de ter uma morte adequada, e Andy se afastou dizendo a ela que não a deixaria morrer ainda. Ele a levou para um quarto que tinha mais armas que o esconderijo de John Wick, e mencionou que um segundo grupo certamente apareceria naquele dia. Fuko pensou que os derrotariam facilmente, como fizeram no dia anterior, então ele a informou que eles não teriam chance porque também tinham seres super poderosos, como eles, chamados Negadores, do lado deles. Um tempo depois eles partiram de moto juntos, e quando uma fenda apareceu no céu, Andy explicou a Fuko que o grupo que o pegou anos atrás, chamado União, se transportava usando fendas como aquela. Um robô gigante de repente os atacou por trás, e Fuko tentou correr para salvar Andy, mas um imitador de Jack Chan chamado Shen usou seus poderes para reverter os movimentos dela. Ela percebeu que não conseguia se mover, então Andy tentou lançar um ataque surpresa no robô, mas de repente perdeu todo o movimento em seu corpo.
O robô mandou voando com um soco e Fuku acusou Shen de ser a causa de sua paralisia, mas Andy disse que era o robô gigante quem estava fazendo isso usando seus poderes. Andy entrou numa brutal luta de boxe com o robô, até que o robô arrancou a cabeça de Andy. Shen explicou a Fuku que o grupo para o qual ele trabalhava, a União, era uma equipe especial de 10 negadores que eram isentos de serem caçados sob a condição de que realizassem missões. Fuku ficou animada porque sentiu que se tornar um membro impediria que ela e Andy fossem caçados, mas o garoto robô disse a ela que todos os assentos estavam ocupados, e ele tentou acabar com ela com um soco, mas Andy a salvou. Fuku tocou o peito de Andy e lhes deu um pouco de distância antes de avisá-los que um enorme golpe de azar estava a caminho. Nesse instante, um trem enorme caiu sobre eles, causando uma explosão que estranhamente não feriu os membros da União. Eles perseguiram Andy até um prédio onde ele descobriu os poderes do robô, mas viu alguns explosivos que destruíram o edifício. Quando o garoto robô veio para acabar com Andy, Andy o eliminou atirando em sua cabeça com um dedo decepado. Ele então entrou numa luta de wrestling com Shen e tentou acabar com ele com sua espada, mas Shen parou seu movimento bem a tempo. Shen também evitou o ataque de azar de Fuku e disse que ofereceria a um deles uma vaga na União no lugar do garoto robô. Andy disse a Fuku para aceitar a vaga, mas ela recusou e fez um discurso apaixonado sobre como queria fazer conteúdo de OnlyFans com ele para retribuir por tê-la salvado. Vendo isso, Shen decidiu ajudá-los a matar outro membro da União para que ambos pudessem se juntar ao grupo. Ele lhes deu todos os detalhes necessários para encontrar outro membro do grupo e voltou para sua base. Depois que ele saiu, Andy disse a Fuku para não fazer uma cena daquelas novamente e tagarelou sobre seus planos de ir para a Rússia para matar um membro da União. Algum tempo depois, Andy e Fuku estavam num iate a caminho da Rússia, e alguns jatos inimigos começaram a atacá-los. Andy cortou um de seus braços e o transformou num lançador de foguetes que destruiu um dos aviões. Fuku perguntou se isso significava que eles estavam na União, então ele a lembrou que eles tinham que matar alguém que estivesse usando um emblema da União para se juntar oficialmente ao grupo. Andy reduziu o alvo para 3 negadores, incluindo uma mulher com o poder de criar barreiras invisíveis, que ela usou para derrotá-lo vários anos atrás. Ele disse a Fuku que eles estariam fritos se a encontrassem, e isso a fez perceber que até Andy tinha pessoas contra quem era fraco. Nesse instante, a mulher da União de Cabelo Rosa disparou um grande míssil de sua planta que destruiu o barco deles, fazendo Fuku ficar presa sob alguns escombros na água. Andy a salvou com suas habilidades de morto-vivo e quando eles retornaram à superfície, ele disse a ela para levantar as mãos, pois ambos estavam se rendendo ao inimigo acima deles. No entanto, Andy disse que era tudo um ardil para ver se ela conseguia controlar sua habilidade de azar, e ele contou a ela sobre a massagem nos seios e o boca a boca que ele lhe deu enquanto ela estava inconsciente. Ouvindo isso, Fuku surtou, e sua habilidade de azar causou uma onda de água massiva que lançou ambos para o topo do avião inimigo, onde Andy destruiu o piloto usando um movimento especial de espada sangrenta, lua crescente carmesim. Eles voaram no avião até chegarem a uma certa floresta onde o avião explodiu, e Andy salvou Fuku usando uma técnica de aterrissagem especial que quebrou todos os seus ossos. Depois que Andy saiu para buscar comida, alguns caras russos vieram para assediar Fuku, então ela fugiu e chegou a um local na praia onde viu uma garota peculiar. A garota se gabou de sua pintura e entregou a Fuku uma prancheta para se juntar a ela. Quando terminaram de pintar, Fuku contou a ela como costumava ser miserável, até que conheceu Andy, que a ajudou a mudar, mas a garota de repente subiu ao céu usando uma barreira. Andy avançou contra ela, mas ela o mandou voando usando sua barreira. Quando ele aterrissou no chão, disse a Fuku que a garota era, na verdade, Dina, a negadora que o derrotou vários anos atrás. Dina colocou seu chapéu, e Aura se formou enquanto ela descia lentamente uma escadaria feita de sua barreira. Dina correu em direção a Andy para tentar abraçá-lo, mas ele a impediu, ameaçando-a de brincadeira com sua espada. Fuku perguntou se ela era quem pegou Andy 50 anos atrás, e Dina concordou antes de revelar que o observou durante todo o seu cativeiro. Fuku ficou confusa pelo fato de ela ter a aparência de uma jovem, e Andy tentou contar a verdade sobre a idade da velha, mas Dina o parou com um ataque de barreira mortal. Dina disse a Fuku que se apaixonou por Andy primeiro, e narrou a história de como ela ficou envolvida pela personalidade despreocupada de Andy depois que o capturou. Ela disse que o perdeu de vista depois que ele escapou 40 anos atrás, mas o encontrou graças às suas recentes aventuras com Fuku, e Andy interrompeu seu monólogo bombardeando-a com ataques de granada. Ela facilmente resistiu aos ataques e caminhou em direção a ele, enquanto lhe dizia que queria que ele ocupasse o assento da União sozinho. Andy a parou usando uma granada de luz e tentou desferir vários ataques nela, mas nenhum deles conseguiu penetrar sua barreira, então ele correu mais fundo na floresta. Enquanto Dina se aproximava deles, ele tentou descobrir o que ela estava negando para formar suas barreiras, até que ela o derrubou usando seu chapéu como arma. Dina conteve sua metade inferior usando suas barreiras e disse a ele para desistir de Fuku. Mas Andy disse que nunca a deixaria morrer até que ele morresse. Ouvindo isso, Dina caminhou em direção a ele com seu chapéu girando como uma motosserra, e ela disse que pegaria a cabeça dele assim como fez 50 anos atrás. Ele disse a Fuku que havia descoberto essa habilidade dela, e de repente cortou a própria cabeça, fazendo seu sangue se espalhar por todo o lugar. Ele explicou que a habilidade de Dina se chamava imutabilidade, pois permitia a ela manipular a mudança no ar, e ele apontou que seus ataques agora eram visíveis graças à sua chuva de sangue. Fuku pegou a cabeça dele e ele de repente regenerou seu corpo por baixo da camisa dela, permitindo que ela pressionasse seus seios nus contra o corpo dele. Dina tentou atacar Andy, mas ele desviou de suas mãos de ar porque agora elas estavam visíveis para ele. Ele tentou traçar uma estratégia com Fuku enquanto eles voavam, mas bateu a cabeça num campo invisível antes que um enxame de raios laser cobrisse a área. Dina se moveu em direção a eles com seu chapéu de motosserra mais uma vez, mas Andy bloqueou o ataque dela com sua espada. Andy se lançou para longe dela e disse a Dina que não deixaria Fuku morrer, até que a fizesse se apaixonar por ele para que ela pudesse conceder-lhe a morte que ele desejava. Isso deixou Dina ainda mais furiosa. Então ela os bombardeou com ataques, e Andy desviou repetidamente até que finalmente revidou cobrindo seu campo de força com seu sangue. Com a visão de Dina prejudicada, eles criaram um buraco em seu campo de força, e Fuku jogou a cabeça decepada de Andy para dentro, fazendo com que fossem atingidos por uma explosão massiva de laser devido ao azar acumulado de Fuku.
Enquanto a vida de Dina começava a se esvair, ela contou a Fuko como sua pintura era linda, e chorou enquanto lhes dizia para irem embora para que não vissem seu rosto envelhecido e horrível. Em vez disso, Andy disse a ela que ela estava linda e a beijou. Um tempo depois, Fuko chorava copiosamente enquanto segurava a jaqueta da união de Dina. Então Andy disse a ela que Dina sempre teve um desejo de morte. Ele disse que prometeu a ela que a colocaria no topo de sua lista de alvos quando escapasse da prisão, e agradeceu a Fuko por ajudá-lo a libertá-la com sua habilidade de azar. Nesse instante, um monstro gigante apareceu de uma fenda no céu e os levou para a sede da União. Enquanto caíam pelo céu, Andy tentou pegar os membros da União com suas balas de dedo. Mas todos eles contra-atacaram, e ele aterrissou num assento à mesa deles. Uma senhora mascarada chamada Juiz o recebeu na União e os outros membros do grupo, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top e Nico, os observaram de perto. Nesse instante, Tatiana socou Andy contra uma parede, e Billy disse a ela para se acalmar, porque lutar entre os membros do grupo era estritamente proibido. No entanto, ela viu que suas mãos já haviam sido fatiadas por Andy, e Juiz usou sua habilidade Temujin Jutsu para impedi-los de escalar as coisas. À meia-noite, Juiz invocou um monstro chamado Apocalipse, que revelou que havia 6 missões disponíveis. A primeira missão é capturar um Yuma chamado Queimar, e o prêmio era a pré-adição de um 11º assento à União. A segunda é capturar o Yuma chamado Comer, com a recompensa sendo a localização de um negador chamado Não Queimar. A terceira missão envolvia neutralizar um Yuma chamado Linguagem, e a recompensa era unificar as línguas do mundo. A quarta era capturar um negador chamado Invisível, e a recompensa era a localização do chamado Chamar. A quinta missão era localizar o Yuma chamado Passado, e o prêmio era a localização de um artefato chamado Rebelião. A missão final da lista era capturar um chamado Estragar, e o prêmio era a localização de um negador chamado Não Reparar. Apocalipse disse que se todas as missões não fossem concluídas antes de agosto, a penalidade seria a adição de um Yuma chamado Galáxia ao mundo. Quando Top explicou o que era Apocalipse para Fuko, ela fez um discurso apaixonado sobre como eles precisavam parar de seguir suas ordens, mas Juiz a calou informando que eles tinham que fazer essas missões para que pudessem matar o deus do outro lado do livro do Apocalipse. Vendo que Fuko não estava satisfeita com sua resposta, Juiz disse a ela que precisava se tornar a número 1 na União, obtendo os melhores resultados. Nesse instante, Andy agarrou o Apocalipse e perguntou qual era a missão mais difícil, então ele recomendou a missão de capturar e estragar. Andy imediatamente aceitou a missão e recrutou Shen para ser o terceiro homem de sua equipe. Um tempo depois, Shen disse a Andy a importância de usar um uniforme da União, mas ele disse que não precisava de um. De repente, o alarme começou a tocar quando um humano chamado Roupas escapou de sua cela. Quando Roupas os atacou, Andy o nocauteou, mas então ele assumiu o corpo de Mui. Uma Mui musculosa começou a atacar Andy e Shen, então Fuko usou seu azar para fazer um tijolo cair na cabeça dela. Com Mui inconsciente, o Yuma deixou seu corpo e se prendeu a Andy como um terno e gravata que não foi destruído mesmo quando atingido por uma enorme explosão de azar. Um tempo depois, Nico foi informado por sua empregada que Estragar foi visto em Nova York, e Andy ficou animado porque queria comer alguns hambúrgueres americanos durante a missão. Algumas horas depois, Andy e Fuko dirigiram pelas ruas da América, e ambos ficaram satisfeitos com a vista. Enquanto eles seguiam, Fuko leu os detalhes de sua missão na carta da busca, que revelou que seu destino era a cidade de Longing. Nesse instante, Shen apareceu e a informou que Estragar tinha uma legião de zumbis caseiros, e quando ela perguntou se eles tinham chance, ele reproduziu uma gravação de vídeo de alguns agentes que foram destruídos enquanto investigavam a área há um tempo. Naquela noite, Shen encontrou Fuko num local privado e a assegurou de que ele e Andy cuidariam de Estragar. No entanto, Fuko disse que queria ajudar porque completar a missão lhes daria informações sobre onde encontrar Não Reparar, e ela sentiu que Não Reparar teria conhecimento de como resolver os problemas de morte de Andy. Quando ela perguntou a Shen por que ele aceitou a missão, ele disse que queria ver Victor, o deus da vitória. No dia seguinte, eles chegaram e destruíram as paredes com um lançador de mísseis, fazendo os zumbis avançarem contra eles. Andy dirigiu apertado pela horda de zumbis e chegou ao meio da cidade onde usou uma técnica de espada sangrenta chamada Lua Crescente Carmesim para destruir um monte de zumbis. Ele então encontrou uma zumbi que não estava totalmente transformada, então decidiu usá-la como guia para Estragar. No entanto, Shen o avisou para ter cuidado, porque o Yuma já havia ativado sua habilidade, e apontou que os Yumas impunham sua regra a qualquer um que entrasse em seu alcance sem exceções. Andy então notou que um cronômetro havia aparecido em seu estômago, e quando o cronômetro chegou a 0, a pele de Andy começou a apodrecer de uma forma que nem mesmo sua habilidade de regeneração conseguia parar. Nesse instante, Andy disse à turma que estava se casando com a senhora zumbi, e eles ficaram confusos. Então ele explicou que seu corpo meio zumbi o permitia entender a língua deles, e a senhora zumbi havia prometido dizer onde Estragar estava se ele se casasse com ela. Fuko aprovou a moção, e quando Andy seguiu em frente, Shen lembrou que o objetivo da missão era capturar e Estragar e não acabar com ele. Fuko então notou um garoto não zumbificado em um esgoto, e quando ela o perseguiu, Shen a impediu de se aproximar mais para que ela não fosse afetada pela habilidade de Spoil. No entanto, o garoto apontou uma arma para eles, e os acusou de serem agentes enviados para matá-lo e a seus amigos. Fuko sentiu tanta pena do garoto que ela pulou no alcance de Spoil para abraçá-lo, e Chen também entrou no alcance, então ambos tiveram temporizadores aparecendo em seus corpos. Em outro lugar, Andy teve sua cerimônia de casamento com uma garota zumbi, e ela implorou para que ele acabasse com o sofrimento de seus amigos zumbis antes de lhe mostrar uma estátua onde Spoil estava escondido. Quando Andy atacou a estátua, Spoil saiu em sua verdadeira forma monstruosa, que era basicamente uma versão de baixa qualidade do Titã Colossal. Andy atacou o monstro repetidamente com o sino da cidade e motivou os zumbis a avançarem contra ele. No esgoto, Fuko se apresentou ao garoto, e ele se apresentou a ela como Ken. Ele disse que tinha que proteger seus amigos porque era o mais velho entre eles, e Fuko o assegurou de que o protegeria antes de perguntar o que havia acontecido ali. Uma semana atrás, Ken e o povo de Longing estavam se divertindo antes que Spoil aparecesse e transformasse seu povo em zumbis. Vendo o que havia acontecido, a professora de Ken o levou, junto com seus amigos, para aquele bunker de emergência e os aconselhou a perseguir seus sonhos antes de se transformarem em um zumbi.
Uma das amigas de Ken, chamada Mai, começou a chorar, e eles notaram que seus números estavam prestes a chegar a 0. Então Ken a consolou falando sobre seus sonhos de se tornar uma florista. Quando a garota se animou, Fuko notou que seus números subiram novamente, e então eles ouviram um barulho da batalha de Andy na superfície. Quando eles subiram para dar uma olhada, ficaram surpresos ao ver os zumbis apoiando Andy, enquanto ele usava todos os maiores movimentos de Levi Ackerman no monstro. Andy os encarregou de cuidar de sua nova noiva zumbi, e o garoto reconheceu a senhora zumbi como a professora deles. Quando Mai abraçou a professora, ela os agradeceu por protegerem seus alunos, e de repente um zumbi esbarrou em Fuko. Quando aquele zumbi avançou contra Spoil, ele morreu de uma forma azarada. E quando Andy viu isso, ele ordenou aos zumbis que tocassem Fuko para que se tornassem bombas. Enquanto Fuko argumentava, a professora de repente a abraçou, e com lágrimas nos olhos, Fuko a abraçou de volta com as mãos nuas. Enquanto a professora corria em direção a Spoil, Fuko os avisou que um enorme golpe de azar estava vindo, mas Spoil a agarrou de qualquer maneira, fazendo-o cair em um prédio cheio de explosivos. Após a explosão, Fuko tocou todos os atacantes zumbis, enquanto Shen colocava Ken e seus amigos de volta no bunker para protegê-los. Quando Fuko e ela disseram a Andy que haviam sido afetadas pela maldição de Spoil, ele disse que deveriam deixar de capturá-lo e focar apenas em detê-lo. Nesse exato momento, Spoil absorveu todos os zumbis da área, fazendo-o se transformar em uma forma de monstro diferente, e disparou uma enorme explosão que corroeu a Estátua da Liberdade a quilômetros de distância. Mui informou Shen e os outros para não deixá-lo atingi-los com aquele raio, mas Spoil dificultou isso para eles, pois os bombardeou com vários raios de uma vez. Percebendo que seu braço foi atingido pelo ataque, Andy cortou seu braço e ele percebeu que o ataque significava morte instantânea para seres vivos, porque os corroía instantaneamente. Quando ele avançou contra Spoil, este o derrubou e o espancou no chão antes de se aproximar de Shen e Fuko com sua cabeça estendida. Shen de repente fugiu e o monstro começou a fazer um discurso chato sobre como ele iria reduzir tudo a pó. Então Fuko o exortou sobre como ela nunca se deixaria morrer até que tivesse alcançado seus sonhos, e isso fez seus números subirem. Shen disse que seu sonho era se tornar a maior criação e atingiu Spoil na cabeça com seu cajado, fazendo seus números aumentarem dramaticamente. Enquanto atacava o monstro, Andy o avisou para não se aproximar muito para que não fosse estragado, mas Shen disse que estava tudo bem, porque ele descobriu que o campo de Spoil era eficaz apenas ao redor de seu corpo. Ele então usou seu cajado chamado Kinko para atacar Spoil novamente à distância antes de explicar que era um artefato especial escavado da China que podia expandir e contrair à vontade. Ele restringiu os movimentos do monstro usando sua habilidade e o atingiu na cabeça várias vezes, deixando-o confuso com sua capacidade. A verdadeira natureza da mentira de Shen era que ele negava todo o pensamento que entrava na mente de seu oponente, com a única condição de que ele tivesse que gostar de seu alvo. Quando Spoil tentou atingi-lo novamente com seu laser de desintegração, Shen negou a ação. Ele falou sobre o quão animado estava para enfrentar Spoil porque em breve veria Victor em ação. Enquanto Shen continuava a lutar contra o monstro, Andy tocou a pele de Fuko para que ele se tornasse um explosivo humano novamente, mas ela ficou tão assustada que o esbofeteou no rosto. Quando Andy se aproximou do monstro, ele de repente caiu em uma fenda no chão, e quando Shen foi verificar, Spoil contra-atacou sua habilidade criando uma cortina de fumaça que bloqueou seu campo de visão. Fuko explicou que nada estragaria no espaço, já que era um vácuo que não tinha umidade. Então Shen elaborou um plano para transportar Andy e Spoil para o espaço, onde sua habilidade seria inútil. Shen compartilhou este plano com Andy e insinuou que ele teria que se transformar em sua forma de deus da guerra, já que sua forma normal não seria capaz de suportar a viagem. Depois de obter algumas coordenadas de Mui, Andy usou o cajado Kinko para transportar a si mesmo e Spoil para o espaço, e ele entregou a Shen seu limitador no caminho. No espaço, Spoil percebeu que sua principal habilidade havia sido neutralizada, mas ele atingiu Andy no rosto com seu laser de desintegração. No entanto, Andy se regenerou instantaneamente e se transformou em sua forma de deus da guerra, que tinha cabelos longos como Super Saiyajin 3. Nesta forma, ele facilmente destruiu Spoil e enviou sua cabeça para o chão antes de decidir se divertir um pouco. Quando Millie informou Shen que a missão estava completa, ele mandou Ken e seus amigos embora, e Andy fez uma entrada dramática. Shen transportou o núcleo de Spoil de volta para a base e se preparou para enfrentar o deus da guerra. Victor começou a se agitar quando Andy tentou assumir o controle de seu corpo novamente, e ele percebeu que Fuko era por quem Andy estava lutando, então ele se aproximou dela. Shen tentou detê-lo, mas ele contornou a habilidade de Shen e o eliminou facilmente. Vendo isso, Fuko tocou Victor em seu corpo para ativar sua habilidade de desazar, mas, surpreendentemente, nada aconteceu com ele. Quando Victor tentou matá-la, ela fez um discurso apaixonado para Andy, lembrando-o de todas as coisas que planejavam fazer juntos. Mas, mais uma vez, seu movimento não fez nada. No entanto, Shen usou um movimento de Kung Fu para enviar Victor voando pelo ar, e então os outros membros da União apareceram para enfrentá-lo. O esquadrão da União o sobrecarregou com ataques mortais, mas Victor se recuperou criando um novo corpo, e Juiz se aproximou dele para ter um duelo de espadas 1 contra 1. Victor e Juiz chocaram lâminas intensamente, e ela finalmente conseguiu rasgá-lo ao meio. Infelizmente, isso não foi suficiente para parar Victor, pois ele disparou algumas balas de dedo contra Fuko e Chen. Top provou ser mais rápido que Prime Minato, pois os tirou do caminho antes que as balas pudessem alcançá-los. Victor tentou detê-lo esmagando-os com Kinko, mas Shen fez o cajado encolher antes que pudesse atingi-los. Fuko agradeceu a Top por salvá-los, e ele disse que não era problema, mas ela estava incomodada com o fato de que ele estava correndo sem rumo como uma galinha sem cabeça. Quando ela perguntou como poderiam parar Victor, ele disse que não tinha ideia, porque da última vez eles só conseguiram fazer isso com a ajuda de Dina. Fuko pediu a Top para levá-la até Andy, mas ele a avisou que ele não era o mesmo Andy que ela conhecia. Chen entregou a ela o cartão limitador de Andy, bem como uma arma para se proteger, então ela correu em direção ao campo de batalha mais uma vez. Vendo que não podia impedi-la, Top agiu como uma carruagem pessoal para ela, e eles tiveram uma conversa amigável enquanto corriam juntos. Enquanto isso, os guerreiros da União estavam lançando seus melhores ataques contra Victor, mas ele equilibrou as chances criando clones de si mesmo, o que lhe permitiu enfrentar cada membro em pé de igualdade. Quando Fuko e Top chegaram, ela lhe disse que o verdadeiro Victor era o que estava lutando contra Juiz, e quando ele perguntou como ela sabia, ela disse que notou que ele estava usando o ridículo tapa-sexo de Andy quando suas calças foram rasgadas.
Ela de repente pulou em Victor de tal forma que suas fábricas de leite nuas estavam pressionando-o, e ela explicou aos outros que o movimento suspeito garantia que ele seria atingido por uma enorme onda de azar, independentemente do quanto ela não gostasse dele. Ouvindo isso, o juiz disse que traria o verdadeiro Andy de volta por uma fração de segundo, e disse a Fuko para aplicar sua habilidade nele quando o fizesse. Victor disse que nunca mais deixaria Andy assumir o controle, e ele criou vários outros clones para atacar Fuko. No entanto, o Esquadrão da União destruiu os clones que o cercavam, e Juiz avançou contra ele com uma espada flamejante. Quando Victor bloqueou o ataque dela, ela ordenou aos outros membros da União que protegessem Fuko a todo custo antes de avançar contra ele novamente. Fuko tentou usar o Talk no Jutsu para trazer Andy de volta, e Victor tentou calá-la disparando uma bala de dedo em seu rosto, mas Top chutou a mão dele antes que ele pudesse puxar o gatilho. Depois de pensar sobre o tempo que passou com Andy, Fuko atirou em Victor na cabeça e colocou a mão dentro do buraco da bala, enquanto dizia a Andy que ela o atingiria com o maior golpe de azar que ele já tinha visto. Quando Andy assumiu o controle de seu corpo, ele beijou Fuko e prometeu continuar a brincadeira deles mais tarde. Fuko avisou a todos que seu azar estava chegando, então eles fugiram, e Victor tentou persegui-los, mas Shen o impediu usando sua habilidade. Nesse exato momento, uma enorme onda de meteoritos apareceu e obliterou Victor junto com a cidade, e após a explosão, Fuko foi até os escombros para colocar o cartão limitador de Andy de volta em sua cabeça. Algumas horas depois, Fuko acordou em uma cama de hospital e ela gritou com Andy por ser imprudente. Ela ficou com os olhos marejados enquanto lhe dizia o quão assustada estava de que acabaria sozinha novamente, e Andy a acariciou na cabeça enquanto a agradecia por trazê-lo de volta à razão. Andy mostrou a ela algumas cartas deixadas para ela pelo grupo de Ken, e a informou que o grupo agora seria cuidado pelo orfanato da União. Depois de se divertirem um pouco, os pombinhos voltaram para a sala de reuniões, onde Apocalipse anunciou os resultados das 6 missões dadas a si mesmo. E qualquer coisa que ele reconheça como sua propriedade se torna invisível ao fechar os olhos. Ele disse que abriu o estômago porque não queria que ele fugisse, e então prometeu desativar sua habilidade se ele se juntasse à sua facção. Na mesa redonda da instalação da União, Fuko ficou surpresa quando Apocalipse apareceu para anunciar os resultados da missão, e ela percebeu que seu sono durou até 31 de agosto. Apocalipse anunciou que eles concluíram com sucesso a primeira missão, que era capturar o Yuma, queimar, e como recompensa, eles ganhariam um 11º assento na mesa redonda, que seria ocupado por outro negador. Além disso, eles tiveram sucesso na segunda missão, que era capturar o Yuma, comer, e como recompensa, ele revelou a localização do negador, não queimar. A equipe também teve sucesso na terceira missão ao derrotar a linguagem Yuma, e como recompensa, Apocalipse unificou todas as línguas do mundo para o inglês. Para confirmar este prêmio, Shen falou um pouco de chinês para Mui, mas ela não tinha ideia do que ele estava dizendo, então ele obteve a confirmação de que todos os não-negadores não podiam falar nada além de inglês. Apocalipse prosseguiu anunciando que eles completaram a 4ª missão ao capturar o Yuma passado, e como prêmio, ele lhes deu a localização do artefato Rebelião. A besta então anunciou que eles completaram a 5ª missão ao capturar Spoil, e ele lhes deu a localização de Não Reparar como recompensa. Isso deixou Fuko feliz, já que agora eles tinham uma chance de curar Andy, mas Andy não parecia se importar com isso de forma alguma. Infelizmente, a equipe falhou na missão final, que era encontrar Invisível, e Andy apontou que todos os investigadores enviados atrás de Invisível apareceram mortos antes de supor que Não Reparar havia capturado Invisível. Como penalidade por não completar aquela missão, Apocalipse criou um Yuma massivo chamado Galáxia e o enviou para a superfície. Juiz invocou um monstro chamado Mover, que transportou todos para Tostralia. Quando eles chegaram lá, Juiz explicou a Fuko que eles tinham que lidar com Yuma, adicionado como penalidade porque eles sempre possuíam regras que levavam à ruína da humanidade. Nesse exato momento, o Yuma Galáxia criou um sistema solar, e Nico formou uma equipe de cientistas não negadores que trabalhavam para ele para transferir algum conhecimento sobre o novo mundo diretamente para seu cérebro. Após a transferência, Nico informou à equipe que alguns alienígenas criados por Galáxia estavam invadindo a Terra, e um alienígena gigante e feio chamado Ato exigiu a rendição da humanidade. Depois de ouvir seu discurso de vilão, Juiz usou sua habilidade Injustiça para fazer as naves alienígenas se destruírem, e ela disse a Andy e Fuko que eles podiam se dar ao luxo de receber outra penalidade, já que já estavam na 99ª. Porque a 100ª penalidade traria o fim do mundo. Ela disse que a maior prioridade deles no momento era garantir um 11º membro, porque se não preenchessem os assentos em 3 meses, receberiam outra penalidade. Depois, ela assustou o alienígena com um discurso aterrorizante e designou Andy, Fuko e Tatiana para localizar Não Reparar. Vários dias depois, Fuko estava surtando com o número de celebridades ao seu redor quando Andy apareceu em um terno deslumbrante e tentou conquistá-la. Algum tempo antes, a dupla estava viajando em um avião chique, e Andy informou Fuko que um leilão do mercado negro era uma ação que lidava com negadores que a União não havia conseguido gerenciar. Os responsáveis por isso são mafiosos de todo o mundo, e eles sempre realizavam o leilão em locais aleatórios, o que tornava difícil encontrá-los, mas Juiz conseguiu localizá-los. Andy disse que o próximo leilão seria realizado à meia-noite do dia seguinte em um transatlântico de luxo atracado no porto do Rio de Janeiro, e o plano deles era se infiltrar no navio como convidados usando os 3 passes que Nico fez na tentativa de encontrar Não Reparar. Ele apontou que eles precisariam de alguns disfarces porque apenas algumas celebridades eram permitidas no evento. De volta ao presente, Fuko surtou quando experimentou as roupas suspeitas que Andy escolheu para ela, e ele explicou que estava tentando causar um pouco de sorte tocando sua pele exposta. Fuko lembrou-se de sua discussão anterior com o Juiz, onde ela expressou sua preocupação de que seria um fardo para Andy e Tatiana durante a missão. Mas Juiz disse a ela que acreditava que sua habilidade de azar eventualmente se tornaria poderosa o suficiente para derrotar Deus.
Ela queria que Foucault trabalhasse mais com Andy e se apaixonasse por ele, para que ela se tornasse forte o suficiente para reverter o Ragnarok que se aproximava rapidamente. No presente, Foucault escolheu uma versão Walmart do traje do Met Gala de Cardi B para seu disfarce, e enquanto eles se afastavam do shopping, Andy começou a assustá-la novamente. Então ela usou sua habilidade de azar para fazê-lo cair na real. Enquanto estavam sentados à beira-mar, Andy admitiu que não tinha certeza de quem era o dono original de seu corpo entre ele e Victor, mas Foucault prometeu que sempre o traria de volta, não importa quantas vezes Victor assumisse o controle. Quando ela foi ajudar Andy a se levantar, mas ela não estava usando suas luvas, então seu desazar ativou quando ela o tocou, fazendo Tatiana aparecer do nada e esmagá-lo. Tatiana disse que o plano era para a dupla azarada e imortal se infiltrar no local do leilão como um casal, enquanto ela investigava o lado de fora da instalação. Algum tempo depois, Foucault e Andy entraram naquele prédio do leilão usando seus disfarces, e quando chegaram ao salão de baile, Foucault surtou quando ouviu alguns nobres falando casualmente sobre Yumas. Eles foram para uma parte relaxante do prédio, onde Andy explicou que podiam falar inglês graças a um dispositivo que Shen lhes deu. Foucault se perguntou se as pessoas sendo leiloadas levavam uma vida miserável como a dela, e Andy lhe deu um discurso motivacional antes de afirmar que estava do lado da união. Em outro lugar, Não Reparar se fez passar por um casal com sua assistente, Latla, e quando alguns guardas tentaram abatê-lo, ele os destruiu em um piscar de olhos antes de invocar os outros membros de seu grupo, Feng e Creed. Tatiana os viu tramando, então ela informou à equipe que 4 negadores haviam se infiltrado no navio. O juiz explicou que eles eram um grupo de caçadores de negadores que os coletavam à força, como parte de sua missão de se vingar do mundo. Foucault pulou nas costas de Andy enquanto eles se preparavam para enfrentar o grupo de canalhas. Andy correu para o salão de baile carregando Foucault nas costas, e ele nocauteou um guarda que tentou detê-lo antes de ordenar a Tatiana que lhe entregasse sua espada. Ele logo chegou a um corredor, onde alguns guardas começaram a atirar neles com balas, e quando Tatiana entregou a espada a Andy, Foucault criou uma explosão de desazar que os levou para uma parte inferior do navio. Andy correu por algumas escadas com Foucault nas costas, e ele chegou a um corredor que estava cheio de dinamites, que explodiram imediatamente. Em outro lugar, um garoto negador chamado Tikara estava sendo encurralado por um guarda, e ele parou o guarda usando sua habilidade, mas quando tentou fugir, o guarda começou a se mover novamente. Ele percebeu que não podia parar o guarda e escapar ao mesmo tempo, então se perguntou o que faria. Algum tempo atrás, Tikara surtou quando notou que todos em sua escola, exceto ele, estavam agora falando inglês, e quando ele reclamou em japonês, foi subitamente feito refém por um grupo de homens de terno. No presente, Tikara começou a tremer ao perceber que o efeito de seus poderes havia desaparecido, e o guarda Yakuza tentou atirar em sua perna, mas ele foi eliminado por Não Reparar. Enquanto Não Reparar se aproximava dele, ele apontou que a habilidade de Tikara permitia que ele parasse o movimento dos outros, desde que ele mesmo não se movesse, e ele disse que Tikara era o tipo de negador restrito que ele estava procurando. Tikara tentou agir como uma pessoa normal falando o tipo de inglês terrível que se esperaria de uma garota de programa japonesa, e Creed não acreditou, então ele decidiu testá-lo apontando uma metralhadora para ele. Enquanto ele contava de 5 para baixo, Tikara temeu por sua vida, mas quando Creed abriu fogo, Andy o protegeu das balas com seu corpo. Foucault também pulou na cena e deu a Tikara o dispositivo de gravata, que lhe permitiu entender a língua deles. Não Reparar cortou a garganta de Andy fazendo seu sangue jorrar, e ele disse que o ferimento de Andy não se curaria até que ele morresse. Quando Andy tentou cortar sua cabeça, Não Reparar disse que era inútil porque sua habilidade anulou todas as habilidades de cura, e ele disse a eles para entregarem Tikara para que pudessem eliminá-lo e transferir suas habilidades para alguém mais útil. No entanto, Andy o atacou, e quando Foucault o decapitou, ele desferiu uma cabeçada voadora literal em Unrepair, um golpe surpreendente. Tatiana fez uma entrada dramática, esmagando Creed contra uma parede, e Andy tentou eliminar Unrepair usando uma de suas técnicas de espada, mas ele desviou e cortou os braços de Andy. Andy tentou contra-atacar impulsionando seus braços em Unrepair, mas Latla bloqueou o ataque usando sua habilidade. Unrepair elogiou Andy e Foucault por terem coragem, e disse que Tikara era um perdedor covarde que merecia morrer, pois sua própria covardia não o permitia usar seus poderes de forma adequada. Ele então falou sobre seus planos de dominar o país, e Andy conseguiu tirar Latla da jogada, espirrando um pouco de sangue nos olhos dela. No entanto, Unrepair atirou uma lâmina em Chihiro, e Andy tentou bloquear, mas ela atravessou seu braço e atingiu o estômago de Foucault. Andy estava prestes a liberar sua forma de besta de batalha no idiota, mas Foucault o impediu, e Unrepair deixou a área quando alguns guardas armados apareceram. Quando os guardas tentaram matá-los, ele se lembrou das últimas palavras de sua mãe, e isso o permitiu parar as balas usando uma versão aprimorada de sua habilidade de imobilidade. Enquanto isso, Creed disparou sua metralhadora contra Tatiana, mas a bala não conseguiu penetrar sua armadura de forma alguma, então ele jogou uma granada nela. A granada também não causou dano algum, e ela tentou arrancar a cabeça dele com um soco, mas Feng bloqueou seu ataque, permitindo que Creed jogasse ainda mais granadas nela. Enquanto Tatiana se perguntava qual era a habilidade de Feng, ele de repente a empurrou para o chão, e ela notou que sua armadura havia sido rachada por sua habilidade de negação de alguma forma. Andy então a informou que Foucault havia sido ferida por Unrepair, e ele disse que precisavam matar Unrepair dentro da próxima hora, pois Foucault só tinha esse tempo de vida restante. Ao ouvir isso, Tatiana lembrou-se do encontro que teve com Andy quando se conheceram, e depois da reunião daquele dia, ela chamou Andy para uma sala privada para ter um duelo com ele. Lá ela disse a Andy que nunca o aceitaria como membro da equipe por ter destruído Dina. E enquanto ela o atacava com seus braços robóticos, ela disse que ele não tinha ideia do sentimento que ela tinha por ele há 40 anos. No entanto, Andy disse que sabia que ela estava apaixonada por ele e a derrotou, apesar disso. Então Tatiana lançou uma barragem de socos nele para se vingar. Quando um braço robótico se aproximou de Foucault, Andy conseguiu salvá-la usando sua metade superior, enquanto sua metade inferior foi atingida por um dos braços robóticos, e Tatiana percebeu que a teria matado se ele não a tivesse protegido. Nico disse a Tatiana para se acalmar, pois a próxima missão deles revelaria se a dupla era adequada para a equipe, e Andy de repente pulou nela sem nenhuma roupa de forma inesperada. Depois de levar um Excalibur de Andy no rosto, o traje robótico de Tatiana começou a superaquecer, e Nico disse a Andy para tirar Foucault de lá, pois seu traje robótico era na verdade feito para conter sua habilidade, que era capaz de aniquilar uma cidade inteira.
No entanto, Fuko a agarrou e confessou em lágrimas que foi ela quem matou Dina, usando sua habilidade de desbloqueio, acrescentando que Andy estava lutando apenas para protegê-la. Ela pediu desculpas a Tatiana e prometeu compensar a perda de Dina antes de pedir para serem amigas. Tatiana de repente recuperou seu controle, e elas mais tarde apertaram as mãos para selar sua nova amizade. No presente, Andy escapou dos guardas armados com Chikara e Fuko, e ele disse a Tatiana que não poderia apoiá-la. Então ela disse a ele para ir para a superfície enquanto abria seu traje robótico. Tatiana disse que não os perdoaria por machucar sua querida amiga, e ela liberou totalmente sua habilidade, mostrando sua fúria. Creed atacou com sua metralhadora, mas suas balas derreteram ao impactar sua armadura robótica. Então ele liberou um gás venenoso para eliminá-la. Alguns anos atrás, a habilidade de Tatiana ativou durante sua festa de aniversário, o que levou à morte de seus familiares, assim como de todos nas proximidades. Ela fugiu sem rumo até ser acolhida pela máfia que tentou vendê-la ao maior lance. No entanto, Billy a salvou atirando em toda a escória criminosa na sala de leilões, e ela tentou convencê-lo a destruí-la, mas Billy a alimentou com alguns lanches em vez disso. Ele explicou que sua habilidade criava uma barreira intocável da superfície de seu cabelo e pele, e a levou para a sede da União, onde Nico projetou um corpo robótico para ela, um novo começo. Billy assegurou que seus poderes seriam eventualmente usados para proteger alguém, e a aconselhou a liberá-los quando chegasse a hora. No presente, Tatiana criou um campo intocável massivo que destruiu o navio, permitindo que Andy tivesse uma visão clara de Unrepair. Enquanto flutuavam no céu carregando suas donzelas, Andy disparou uma bala de dedo em Unrepair. Latla mais uma vez usou sua habilidade para mudar a trajetória da bala. Então Andy disparou várias outras balas neles, que também foram evadidas. Quando atacado por eles, Unrepair ativou alguns propulsores de foguete extras em sua perna, e Andy disse a Chikara que eles tinham que resolver as coisas ali, porque Fuko morreria se eles deixassem as coisas escaparem de suas mãos. Ele disse a Chikara para usar sua habilidade, então Chikara respirou fundo antes de ativar sua imobilidade. Unrepair notou que estava congelado no ar, mas sentiu que era um impasse porque o grupo de Andy também não conseguia se mover, e ele se perguntou se era uma tática desesperada para ganhar tempo. Andy disparou uma bala de dedo nele, mas ela parou no ar, e Unrepair inicialmente pensou que ele havia errado, mas depois percebeu que Andy estava atirando de um ponto atrás da namorada de Chikara, Vision. Andy ordenou a Chikara para desativar sua habilidade, e quando ele o fez, a bala congelada atingiu Latla nas costas. Ele disse a Chikara para reativá-la, mas eles notaram que Unrepair havia desaparecido de repente de seu campo de visão. O canalha apareceu acima deles e usou um artefato chamado Blade Runner para rasgar Andy ao meio. Chikara tentou congelar Unrepair novamente, mas ele foi muito lento mais uma vez, enquanto Unrepair disparava múltiplos golpes de Blade Runner neles. Chikara conseguiu congelar os golpes, mas Unrepair apontou que eles estariam mortos se ele piscasse novamente. Andy disse que quase havia descoberto a habilidade de Latla, e então ele disse a Fuko que eles apostariam tudo em seu fator aleatório de Unluck. Nesse momento, Tatiana apareceu e criou um campo intocável que os impulsionou através dos golpes de Unrepair. Unrepair cegou Chikara com sangue e disparou outro golpe de Blade Runner neles, e Andy o neutralizou com um golpe sangrento chamado Lua Crescente Carmesim. Fuko então beijou Andy na bochecha e ele disse a Chikara que eles precisavam do poder dele porque um meteoro estava prestes a cair sobre eles. Nesse momento, Unrepair atacou Andy novamente e ele caiu no rio junto com o meteoro que veio do azar de Fuko. Pensando que Andy estava acabado, Unrepair atacou Chikara, mas o covarde finalmente criou coragem, parando Unrepair bem a tempo para Andy disparar uma bala direto em seu peito, um golpe decisivo. Latla levou o ferido Unrepair para a boca de uma baleia e disse a eles que ele não morreria naquele dia antes de escapar com sua equipe. Depois que eles partiram, Fuko começou a se preocupar com sua lesão. Então Andy confirmou que a habilidade de Unrepair havia sido desativada, mostrando a ela que seu corpo estava se regenerando. Ele agradeceu a Fuko, Tatiana e Chikara por ajudá-lo com suas habilidades e depois eles deram a Chikara uma semana para ele decidir se queria se juntar a eles na união ou não. Uma decisão importante. Uma semana depois, Fuko e Andy esperaram por ele do lado de fora da escola de Chikara e quando faltavam 10 minutos no relógio, eles tiveram um choque de suas vidas ao ver Unrepair em uma forma menor. Quando Fuko perguntou como ele sobreviveu, ele disse que morreu do tiro de bala de Andy no coração, mas acabou parecendo assim depois. Ele os assegurou que voltaria ao seu tamanho original em pouco tempo, e Andy de repente o mandou voando com um soco. Ele estava agindo estranhamente alegre, apesar de ter acabado de ter os dentes arrancados. Mas Andy agarrou sua camisa e disse que queria causar mais dor a ele, porque não estava satisfeito apenas em atirar nele no peito. Unrepair pediu desculpas e perguntou a Fuko sobre sua lesão. Então ela disse a ele que havia sido tratada por um médico. Ele então entregou a Fuko uma pistola como presente e imediatamente ela a tocou. Ela viu uma visão de um ser super poderoso destruindo o mundo. Ela gritou e deixou a arma cair no chão antes de perguntar a Andy o que era. Quando Andy pegou a arma, ele teve a mesma visão, e quando perguntaram a Unrepair o que viram na visão, ele disse que era Deus. Unrepair disse que ele e sua equipe decidiram governar o mundo antes que Deus viesse, porque perceberam que ninguém tinha chance de derrotá-lo. Andy disse que seria um reinado curto, mas Unrepair disse que sua equipe tinha uma vantagem, porque eles poderiam dar o próximo passo, ao contrário do grupo de Andy. Enquanto Andy tentava descobrir o que ele queria dizer, ele recebeu uma ligação da União, informando-o de que os membros da União estavam lutando contra caçadores de negação em 2 locais separados. Unrepair revelou que o nome de seu grupo era Under, e disse que fariam o mundo virar de cabeça para baixo para que pudesse se tornar justo. Ele voou para mais longe deles e ofereceu interceder por eles com Deus se eles se juntassem ao seu grupo. Mas Andy argumentou que ele seria capaz de matá-lo porque ele existe. Depois que ele partiu, Andy orgulhosamente afirmou que eles se uniriam para derrotar Deus, e seu Chikara aterrorizado, então ele tentou fugir. No entanto, Andy o alcançou, e quando ele viu como Fuko estava empolgada com o prédio da escola de Chikara, ele pediu a ele para fazer um tour pela escola. Quando eles entraram, Andy disse a Chikara que o mundo acabaria em janeiro se eles acumulassem mais penalidades, e Chikara disse que tinha que viver o tempo suficiente para espiar por ter matado seus pais. Nos anos anteriores, Chikara voltava de uma ida às compras com seus pais, e depois de atravessar a rua, sua habilidade de imobilidade ativou pela primeira vez, fazendo com que seus pais ficassem completamente paralisados no meio da estrada.
Quando o caminhão se aproximou deles, Chikara tentou salvá-los, mas foram brutalmente isekai'd. Seu pai morreu na hora, mas sua mãe sofreu ferimentos graves que a levaram ao hospital até o último dia de sua vida, quando ela disse a Chikara para se tornar alguém que agisse em prol dos outros antes de falecer. Essa história comoveu Fuko às lágrimas, pois ela conseguiu se identificar com ela devido ao seu próprio passado trágico, e Chikara tornou os momentos ainda mais próximos para ela ao mencionar como tentou tirar a própria vida depois de descobrir que ele foi a causa da morte deles. Com lágrimas escorrendo dos olhos, ele lhes disse que decidiu viver porque sentia que era o que seus pais desejariam para ele, e lhes contou que queria se juntar à equipe. Nesse exato momento, o amigo de Chikara, Ryo, apareceu e começou a conversar com seu colega sobre seus planos universitários. Quando Andy disse que era hora de ir, Chikara agradeceu a Ryo por tudo, e se despediu dele antes de entrar no carro de Andy. Lá, ele disse a Andy que queria apagar as memórias de Ryo sobre ele. Então Andy fez Nico apagar as memórias de seu amigo, e Chikara chorou enquanto o carro seguia em frente. Fuko disse a Andy para ensiná-la a lutar porque ela queria derrotar Deus, e ele concordou. Algum tempo depois, o Esquadrão da União se reuniu na mesa redonda e Apocalipse apareceu para informá-los. Há algum tempo, Tatiana perguntou a Billy por que ele colocou suas esporas naquele dia, e ele lhe disse que era porque estava usando o som para enxergar ao seu redor. Tatiana disse que ele não precisava delas porque já a tinha, e ela lembrou que prometeu ser seus olhos, então ele a acalmou dizendo que precisava dela. No presente, Apocalipse os informou que as 4 missões disponíveis tinham a 100ª penalidade em jogo e anunciou que cada missão estava aberta a todos os habitantes da Terra. A primeira missão era neutralizar um Yuma chamado Primavera, com o prêmio sendo a localização do artefato Égide. A segunda era neutralizar o Yuma chamado Verão, e o prêmio para isso era a localização do Negador, Imutável. A terceira missão era capturar o Yuma, Outono, e o prêmio para isso era a adição do Yuma chamado Fantasma. A quarta missão era a neutralização do Yuma, Inverno, e a recompensa era a localização de um artefato chamado Lembrar. Apocalipse disse que o prazo das missões era dezembro, e a penalidade por não completá-las era a adição do Yuma chamado Revolução. Shen perguntou se Mui poderia participar das missões, então o juiz deixou claro que todos, incluindo aqueles fora da mesa redonda, estavam livres para participar de qualquer uma das missões. Billy os interrompeu, apontando que se alguns deles morressem antes de ter uma chance na 100ª penalidade, isso selaria o destino deles na derrota. Ele disse que só precisavam abater 3 dos 4 alvos e sugeriu lançar bombas nucleares sobre eles. Tatiana disse que o plano dele causaria a morte de muitas pessoas inocentes, e Billy disse que estava tudo bem porque seria a única coisa que perderiam. Ele então chamou o juiz de ingênua por sempre buscar um resultado melhor, e disse que era impossível para qualquer um deles abater Deus. Ele de repente disparou algumas balas contra todos, e todos eles evitaram o ataque, exceto Ishin, que foi atingido enquanto tentava proteger Phil. Andy apontou suas armas para Billy, e Andy deduziu que Billy estava de alguma forma conectado aos recentes eventos vilanescos que enfrentaram. Enquanto Nico operava Ishin, Billy o provocou, então Top chutou seus dentes para fora. No entanto, Billy de repente apareceu na mesa e anunciou que a mesa redonda agora pertencia a Ander, enquanto os outros membros do grupo surgiam em um monstro vulcânico. Ele então afirmou que seria ele quem derrotaria Deus, e Tatiana estava em estado de descrença, pois seu papai Riz agora havia traído sua equipe. Disse a eles que o cara que estavam vendo não era Billy, porque sua habilidade, inacreditável, só lhe permitia atingir alvos com sua arma que normalmente seriam impossíveis, ricocheteando as balas em superfícies. Quando Henry Perro chamou de chefe, todos perceberam que ele era um traidor, então Top tentou atacá-lo usando movimentos de Wally West, mas ele facilmente derrotou o aspirante a velocista antes de se regenerar usando a habilidade de imortal. Enquanto o resto do Esquadrão da União atacava Billy, ele usou a habilidade de juiz para detê-los antes de ordenar ao monstro, Burn, que os afastasse. Depois que eles desviaram do ataque do monstro, ele pediu a Tatiana para lhe entregar sua habilidade, mas Fuko a defendeu atirando nele no rosto com a arma artefato. Enquanto Billy se afastava com sua gangue, Juiz enfatizou que eles precisavam impedi-lo de tomar a mesa redonda, ou então perderiam sua forma de se opor a Deus. Então Andy se ofereceu para detê-lo usando o Unlock de Fuko. Juiz organizou todo o Esquadrão da União e os designou para papéis especiais que apoiariam o ataque de Andy e Fuko, exceto Tatiana, a quem foi pedido para ficar em espera. Enquanto os agentes da Ander cavalgavam em Bern, Henry Perro falou sobre como era fácil pegar os fraudes da União de surpresa, mas Billy lhe disse que não seria fácil porque eles logo viriam para deter seu ímpeto. Henry Perro disse que estava surpreso que seu chefe acabou sendo o terceiro assento na União, já que era a primeira vez que se encontravam, e ele concordou em cooperar com ele, mas deixou claro que seu objetivo era o que viria depois de abater Deus. Ele perguntou a Billy se ele os trairia, e Billy respondeu que não, porque o grupo deles não operava sob algum motivo vago como justiça, significando que a confiança dentro de sua organização era derivada de interesse mútuo. Enquanto isso, depois que Juiz designou a todos na equipe para seus papéis, Fuko disse a Tatiana que Billy era uma pessoa maravilhosa, e Tatiana a abraçou enquanto lhe dizia para salvar Billy por ela. Depois, Fuko subiu nas costas de Andy, e ele se lançou para cima para enfrentar a equipe de Billy. Enquanto voavam pelo ar, Fuko disse que deveriam se concentrar em derrubar Burn e conversar com Billy depois, mas Andy a provocou, mencionando o fato de que ela atirou no rosto de Billy há apenas alguns minutos. Ele então admitiu que queria conversar com Billy porque achava difícil acreditar que Billy formaria uma organização totalmente nova por uma diferença de políticas, mas disse que lhe daria um soco por fazer Tatiana chorar. Quando ele teve uma visão de Burn, perguntou a Juiz se as coisas estavam preparadas do lado dela, e quando ela disse sim, ele se lançou com Fuko acima de Billy e seu grupo. Imediatamente Billy os viu, ativou sua habilidade Injustiça, mas antes que pudesse lançar um ataque, Andy cortou seu pescoço enquanto Fuko o beijava na bochecha. Ele então lançou sua cabeça na boca de Burn, e Fuko os avisou que um enorme golpe de azar estava vindo, pois Andy estava indo para dentro do estômago do monstro. Nesse exato momento, o monstro foi eletrocutado com cerca de 1 milhão de volts de eletricidade, e um dos cientistas de Nico o congelou usando o sistema de resfriamento da instalação. Billy disse que isso apenas lhes daria tempo, já que o corpo totalmente desenvolvido do monstro logo se regeneraria, mas Fuko os avisou que outro golpe de azar estava vindo, e os cientistas usaram uma enorme arma especial para esfaquear o monstro.
Todos celebraram a derrota de Burn, mas a equipe de repente notou que Tatiana estava desaparecida. Andy desferiu um Detroit Smash em Billy, mas ele regenerou seu pescoço quebrado usando a tipo habilidade de imortalidade de Andy, então Andy pediu a Fuko para lhe entregar as armas que ela estava segurando. Billy começou a se mover rapidamente pelo campo de batalha usando a habilidade imparável de Top, e ele chutou Andy, mas Andy conseguiu cortar sua perna quando fez contato. Billy regenerou sua perna e usou Injustiça para fazer Fuko pular da plataforma. Enquanto Andy pulava para salvá-la, ele percebeu que a principal habilidade de Billy era copiar as habilidades de negação dos outros, e Burn de repente voltou à vida. Quando a equipe notou isso, o juiz perguntou sobre o bem-estar de Andy e Fuko e ela ficou chocada quando Tatiana lhe disse que estava voando em direção a Billy enquanto carregava os dois. Quando o juiz mencionou suas ordens para ficar em espera, Tatiana disse que precisava falar com ele desesperadamente, então o juiz lhe disse que a operação dependia de ela ainda ter ou não sentimentos por Billy. Quando o trio chegou novamente à plataforma, Tatiana tentou fazê-lo raciocinar, mas ele lhe disse que ela não importava e usou Injustiça nela. No entanto, Tatiana liberou um campo intocável que esmagou Billy contra a parede, permitindo que Fuko agarrasse Apocalipse. Andy ameaçou abater Apocalipse para que os vilões não recebessem suas recompensas, mas Apocalipse se libertou, sobrecarregando Fuko com visões traumatizantes. No entanto, Phil agarrou Apocalipse, e Billy lhes disse que os deixaria tê-lo por enquanto, mas os informou que levaria algo chamado Ark antes de escapar. Depois que ele partiu, o juiz pediu ao grupo para se reunir. Todos se juntaram no local que costumava ser a mesa redonda, e Apocalipse, que agora estava aprisionado, continuou a divagar sobre as diferentes maneiras que planejava matá-los. Quando o juiz pediu a Nico um relatório de danos, ele disse que as coisas não estavam tão ruins quanto pensavam, porque teriam sido muito piores se tivessem começado outra luta em vez de forçar um empate roubando o Apocalipse. Ela então perguntou se Fuko ficaria bem, então ele confirmou que ela eventualmente melhoraria. Andy disse que notou que as coisas estavam estranhas desde que ouviu a política de juiz em relação às missões com a galáxia como penalidade. Naquela época, o juiz disse que mobilizariam primeiro todos os seus membros para completar as 3 primeiras missões, e aceitariam a penalidade porque estavam focando em fortalecer suas forças. No presente, Andy disse que era uma decisão estranha, dado o fato de que o Ragnarok estava se aproximando. E Shen disse que também estava curioso sobre a familiaridade de juiz com Victor, porque os viu se arriscando mutuamente durante a batalha deles. Ele mencionou o fato de que Andy não havia trazido Victor à tona em quase 200 anos, e também apontou que Victor sabia da existência da galáxia antes mesmo da regra ser adicionada, o que fazia parecer que ele vivia em um mundo onde a galáxia existia. Miko disse que a tal Arca que Billy mencionou o deixou curioso, pois a União não tinha nenhum dado registrado sobre um artefato com esse nome. Nesse instante, o juiz tirou o capacete e garantiu que não estava usando sua habilidade neles, antes de revelar que o mundo em que viviam estava em um ciclo contínuo. Ela explicou que o mundo estava num ciclo constante de destruição e renovação pela mão de Deus, e que a União era uma organização criada para impedir isso. Todos ficaram surpresos, mas Fuko percebeu que as imagens do artefato que ela viu eram de antes de as coisas serem recriadas. O juiz disse que era a história de sua própria incompetência, e por isso, ela reuniu negadores poderosos para aniquilar Deus. Andy perguntou como ela era a única a saber sobre o ciclo, então ela revelou que estava usando a Arca para vivenciá-lo em primeira mão. Quando Andy pediu provas, ela disse que explicaria como o mundo começou e como terminaria. Ela começou revelando que tudo no planeta seria pulverizado em pedaços, e um novo planeta se formaria, enquanto os fragmentos do mundo antigo permaneceriam no espaço. Ela disse a Fuko que os meteoritos que caíam do espaço sempre que ela usava seu Unlock eram esses fragmentos do mundo antigo, e Fuko ficou surpresa porque lhe ensinaram algo diferente na aula de ciências. Como prova de seu próprio ciclo, ela apontou corretamente que Andy tinha uma pinta na orelha direita, e isso os fez perceber que ela e Victor costumavam ser parceiros de dança no quarto. Andy percebeu que ela e Victor estavam trabalhando juntos durante esses ciclos, porque Victor não podia morrer mesmo quando o mundo era destruído, e Juiz usava a Arca para se comunicar com ele. Juiz disse que havia apenas 2 maneiras de evitar as regras. A primeira, a mais difícil, era Andy morrer, e a segunda era aniquilar Deus. Ela presumiu que a insurreição de Billy era porque a notícia do ciclo vazou, e decidiu espiar isso tirando a própria vida. No entanto, todos no grupo disseram pra ela não seguir com isso, pois acreditavam nela. E Ishin montou uma nova mesa redonda, onde todos se sentaram. Durante a reunião, o juiz disse que precisavam prender Billy, esmagar a Under e recuperar tudo o que o grupo lhes tirou. Ela designou Andy e Fuko para verificar a legitimidade de um certo livro que ela acreditava conter os eventos passados e futuros do mundo, escritos por um artefato específico. O juiz tirou um livro do casaco e Fuko ficou chocada ao vê-lo, pois era uma cópia do mangá Boku no Pico que ela considerava uma verdadeira obra-prima. Ela também trouxe uma cópia de um mangá falsificado de Blue Lock, onde um clube de futebol espacial estava prestes a explodir uma escola inteira, mas o chute espiral da justiça do capitão destrói todos os gols e restaura a paz. Fuko percebeu que a história era muito semelhante à forma como o juiz derrotou a raça alienígena que invadiu quando o Galaxy entrou em vigor. Ela trouxe várias outras cópias de mangá e disse que precisavam investigá-las, pois poderiam estar conectadas a outras batalhas. Fuko mencionou que ninguém sabia nada sobre o autor desses mangás, então o juiz a informou que eles foram desenhados com um artefato chamado D-Liner, e explicou que objetos desenhados por si mesmos não eram afetados pela adição de novas regras. Isso significava que o manuscrito original não se enquadrava na unificação da linguagem, e ainda estaria em japonês. Juiz então disse a Andy e Fuko que queria o status do manuscrito bruto e informações sobre o autor, ano 1. Andy percebeu que o alvo estaria na editora, então decidiu que eles criariam um mangá de romance de sucesso para a opção. Algum tempo depois, Andy e Fuko foram levados a uma sala especial por um dos subordinados de Nico, chamado Miko. E enquanto estavam lá, Foucault percebeu que era mais inexperiente em fazer mangás do que o próprio autor de Tokyo Revengers. Andy ativou um programa de computador para ajudar no processo de criação de mangás e incentivou Foucault até que ela finalmente encontrasse alguma motivação para desenhar.
Enquanto desenhava o mangá, ela disse a Andy que acreditava que seria capaz de liberar golpes de azar muito maiores se entendesse melhor seus sentimentos. Várias horas depois, após beber cerca de 5 dúzias de Red Bull, ela finalmente terminou seu primeiro manuscrito de mangá e Andy ficou impressionado com ele. Então ele decidiu fazer os storyboards para isso. Nesse momento, Mu e Miko apareceram para ajudá-los, e as coisas ficaram ainda mais fora de controle quando Tatiana também se juntou ao grupo de fãs de mangá. Algumas horas depois, Andy informou Fuko que havia terminado o storyboard, então Fuko e os outros entraram em modo de sobrecarga, desenhando as páginas do mangá em velocidade incrível. Juiz eventualmente se juntou à festa também, e enquanto ela desenhava com eles, Fuko perguntou por que nada no mangá insinuava algo sobre a traição de Billy. Ela também apontou algumas inconsistências na escrita, o que fez Juiz concluir que o autor intencionalmente omitiu coisas. Fuko literalmente congelou, virando um pilar de gelo, ao ver como o desenho de Juiz era incrível, mas ela trabalhou por várias horas mais até finalmente terminar o mangá, que ela intitulou Undead Unlock. No dia seguinte, ela mostrou seu mangá a uma editora, e após uma crítica severa, a senhora concordou em submetê-lo ao concurso. Depois ela levou Fuko a uma sala onde encontrou o mangá que estavam procurando. Enquanto a senhora editora falava sobre os arcos não publicados do mangá, o Esquadrão da União percebeu que estava relacionado aos eventos atuais e futuros do mundo. Juiz imediatamente ordenou que encontrassem Ano 1, pois queria os detalhes do futuro, antes que os agentes da Under pusessem as mãos neles. Enquanto isso, Fuko viu a senhora editora, Taioka, ao telefone com Ano, então pediu para falar com ela, e Andy a assustou para que concordasse com o pedido de Fuko. Quando ela entregou o telefone a Fuko, Fuko disse a Ano que queria encontrá-la, e a autora disse para ir encontrá-la no Canadá, onde ela estava atualmente. No avião para o Canadá, Andy desfrutou de uma refeição 5 estrelas, e disse a Fuko que a autora era suspeita, porque ela só se comunicava com a equipe editorial por meio de telefonemas silenciosos e cartas durante os 20 anos em que trabalharam juntos. Ele também mencionou que a União estava tendo dificuldades para capturar essa criadora de mangás mascarada e disse que estava determinado a pegá-la a todo custo. Algumas horas depois, Andy e Fuko chegaram ao parque no Canadá onde deveriam encontrar Ano, e Fuko notou que era outono por lá. Eles se sentaram em um banco e comeram alguns lanches do McDonald's, e enquanto discutiam seus planos para pegar a autora, não tinham ideia de que ela já estava lendo o manuscrito deles, bem atrás deles. Ela perguntou se eles queriam saber o motivo da traição de Billy, como derrotar os Yumas, o passado misterioso de Andy e como derrotar Deus. Ela disse que isso tinha um preço, e de repente, alguns Yumas-aranha apareceram atrás dela, mas ela não pareceu incomodada, pois sabia que era o território deles. Ela lhes disse que estavam prestes a batalhar contra o Yuma do outono, e que definitivamente ficariam mais fortes depois de derrotá-lo. Ela declarou o início do arco do outono, mas quando as aranhas tentaram atacá-los, explodiram em uma pilha de gosma, deixando Ano desapontada. Andy apontou sua espada para Ano, perguntando se ela conhecia o futuro, mas ela de repente apareceu na frente de Fuko e disse a ela que o outono logo chegaria. Quando Fuko ouviu um grito, ela correu para ver o que estava acontecendo, apesar dos avisos de Ano, e chegou a um local onde reviveu a trágica memória da morte do professor zumbi durante a batalha contra Spoil. Logo depois, os três chegaram a um rio onde o Yuma do outono e seus lacaios os esperavam do outro lado. Ano disse que era um Yuma que se alimentava da autobiografia das pessoas, e eles viram um monstro transformar a cabeça de sua vítima em um livro, que ele leu brevemente antes de devorar. Outono pediu uma história mais interessante e rara antes de enviar seus monstros-aranha contra eles, e Andy os atacou com Fuko nas costas, derrubando vários Yumas-aranha antes de disparar uma bala contra Outono. No entanto, sua bala não causou dano algum ao Outono, e o Yuma do Outono transformou a perna de Andy em uma pilha de livros, então ele a cortou para regenerar uma nova. Enquanto isso, Ano cortou seu braço esquerdo e anexou uma versão do braço de Andy que ela desenhou antes de disparar um ataque massivo de bala de dedo contra Outono. Outono se regenerou do ataque, e Ano levou Andy e Fuko embora em uma aeronave antes que Ann Repair chegasse à área. No avião, ela lhes disse que não podia regenerar sua mão esquerda porque só conseguia manifestar um desenho por vez, mas disse que estava tudo bem porque não precisava dela para desenhar mangá. Quando chegaram à base dela, Ano desenhou uma garra do Yuma do outono, e disse que isso ajudaria Andy a se fortalecer, conectando-se ao seu passado. Quando ela o atingiu com a garra, ele se transformou em um livro gigante que se estendia além da atmosfera terrestre. Foucault ficou surpresa com o tamanho do livro, então Ano explicou que era assim, porque a porção de Victor também estava incluída, e acrescentou que era o tempo que ele viveu. Quando ela perguntou se tinha que ler tudo para aprender sobre o passado de Andy, Ano disse que ela simplesmente tinha que entrar no livro, e transformou Foucault em uma versão espiritual de si mesma, usando um artefato chamado Soul Calibur. Usando o artefato, ela transformou o espírito de Foucault em um Rasengan e a mergulhou nos livros de memória de Andy. Algum tempo depois, Foucault acordou em uma terra deserta e percebeu que estava nas memórias de Andy. Nesse instante, um cowboy apareceu e tentou pegá-la, mas uma versão passada de Andy a salvou da bala. Quando ela o chamou de Andy, ele disse que não tinha ideia de quem ela estava falando, e sua parceira, Josh, a agarrou, perguntando por que ela estava tentando seduzir o capitão dela. Enquanto Josh a segurava, Foucault falou um pouco de inglês, apresentando-se a Andy e revelando que conhecia o futuro dele. Depois, o cowboy a levou ao bar de uma mulher cuja filha eles salvaram, e eles beberam até que o parceiro deles desmaiasse. Alguns minutos depois, Foucault pediu para se juntar à sua equipe. Então Andy a submeteu a um teste de coragem, que ela passou por causa de sua grande confiança em Andy. Nesse instante, alguns cowboys inimigos dispararam balas contra eles, e os companheiros de equipe de Andy conseguiram salvar Foucault, mesmo sendo atingidos durante o ataque. Depois que eles morreram, Andy entrou em modo besta enquanto destruía os cowboys inimigos usando machados, e ele finalmente aceitou o fato de que era um morto-vivo. No dia seguinte, eles enterraram os falecidos companheiros de equipe de Andy, e a dona do bar sentiu-se culpada por ter levado os cowboys inimigos até lá. Então Andy disse a ela para derramar uísque no túmulo deles todos os anos até que ela morresse. Depois, Andy e Foucault partiram juntos em uma aventura, e eles lutaram contra vários vilões por anos.
Uma noite, seus novos companheiros, Ash e Camus, não acreditaram que Foucault era uma negadora de sorte, então ela usou sua habilidade para fazer a garçonete derramar cerveja neles. Mais tarde, ela se encontrou com Andy na margem de um rio, e eles tiveram uma conversa profunda sobre a morte antes que Andy lhe dissesse para ir para sua memória mais antiga. Enquanto ela desaparecia com lágrimas nos olhos, prometeu beijá-lo no futuro e eventualmente apareceu em frente a um prédio na memória mais antiga de Andy. Enquanto Foucault se perguntava onde estava, Victor apareceu na frente dela e pediu para ela ir embora. No entanto, ela se recusou a fazê-lo porque estava determinada a descobrir o passado de Andy e tentou atirar nele, mas ele apareceu atrás dela e disse que a desviveria. Quando Foucault perguntou por que ele queria acabar com ela, ele disse que era porque não queria que ela bisbilhotasse suas memórias novamente, e também porque isso lhe permitiria apagar a única coisa que o impedia de assumir o corpo de Andy. Foucault se rendeu, então ele atirou nela com uma bala de dedo. Ela acordou em um período diferente das memórias de Andy, onde Victor apareceu atrás dela e a matou novamente. Depois de acordar em um novo período de tempo, ela tentou fugir, mas Victor a atacou usando sua expansão de domínio. No entanto, Andy a salvou e destruiu Victor usando um soco-foguete. Foucault teve um reencontro emocionante com seu maridão, e quando Victor se regenerou, ele contou a Andy seus planos de obter controle do corpo deles, destruindo Foucault. Andy disse que a defenderia com tudo o que tinha, porque sabia que seu eu futuro precisava dela. Então Victor o atingiu com uma saraivada de balas de dedo. Andy desviou do ataque e chocou lâminas de sangue com Victor até que Vic ganhou a vantagem, cortando seus pés. Quando Andy se regenerou, os dois Gigachads mortos-vivos se atacaram com sangue, e Andy pediu a Foucault para soltá-lo para que ele pudesse usar o Unlock dela para derrotar Victor. Foucault lhe deu um beijo e fugiu, permitindo que Andy destruísse Victor usando golpes de Unlock que ele armazenou em seu dedo. Quando Victor se regenerou, ele o lançou voando com um punho giratório destacado, o que o preparou para ser esmagado por um avião. Depois, eles prenderam a cabeça de Victor em uma cápsula de contenção e Foucault disse a Andy que queria falar com Victor, e ele de repente explodiu para fora da cápsula em que o estavam segurando. Algum tempo depois, Foucault perguntou a Victor qual era seu relacionamento com o Juiz, e ele lhes contou como ele e Juiz falharam repetidamente em parar de perder para Deus até que ela começou a usar a arca para se ciclar. Ele disse que queria matá-la porque não gostava de ver a mulher que amava sofrer, e disse a Foucault que ela eventualmente ficaria forte o suficiente para alcançar Deus. Depois que ele partiu, Andy a beijou e ela foi transportada para o presente. No presente, Anno disse a Foucault que Andy estava vivenciando outra vida no momento e que suas memórias fortaleceriam seu coração. Quando Anno notou que Henry e seu aliado haviam chegado à sua base, ela disse que os mataria se eles planejassem interromper a navegação em suas memórias. Anno defletiu o ataque de lâmina de Unrepair e ele disse que queria aprender sobre o futuro com o mangá dela. Ele perguntou por que ela estava arriscando a vida por eles antes de lançar um ataque ainda maior, que cortou seu braço direito. Alguns anos atrás, Anno encontrou o artefato de Liner no chão, e quando o pegou, viu os eventos passados e futuros do ciclo de tempo atual, o que a deixou muito animada. Ela começou a desenhar esses eventos como mangá, mas quando foi mostrar a sua mãe, percebeu que não conseguia vê-la. Isso porque ela havia despertado como uma negadora, e ela chorou enquanto via sua mãe procurá-la desesperadamente. Um dia, ela viu sua mãe orando para que ela estivesse viva em algum lugar, desenhando um mangá. Então ela pegou o D-Liner e continuou desenhando mangás com a esperança de que um dia pudesse conhecer os membros da União que lhe deram coragem. Ela eventualmente publicou seu primeiro mangá de romance e ficou sobrecarregada de felicidade quando seu mangá foi serializado imediatamente. Algum tempo depois de ser serializada, ela foi a uma floresta onde viu Andy aprendendo técnicas de espada de respiração aquática com uma garota. Quando ela tentou abraçá-lo, ela o atravessou e o viu dar à garota a rejeição mais brutal de todos os tempos depois que ela confessou seus sentimentos a ele. As memórias de Anno do futuro revelaram que os mocinhos perderiam ao perder Andy e Foucault, e ela percebeu que poderia anotar os eventos do futuro em seu mangá para mudá-lo. No presente, Andy saiu de seu livro e destruiu um negador que estava escondido na parede usando um corte de sangue. Foucault ficou triste ao ver Anno deitada indefesa no chão, mas Andy a motivou a se preparar para a batalha que se aproximava. Quando saíram, Foucault fez contato com a parceira de Unrepair, mas ela conseguiu roubar a arma de Foucault antes de cair do telhado. Foucault tentou convencer Unrepair a trabalhar com eles, mas ele recusou porque queria usar a arca para impedir a morte predestinada de Latla. Quando Latla apareceu com Outono, Unrepair e Foucault fizeram uma corrida com seus parceiros nas costas para ver quem destruiria Outono primeiro. Enquanto avançavam contra Outono, Anno disse a Andy e Foucault que tinha certeza de que poderiam derrotar o monstro desta vez. Andy e Unrepair lançaram golpes contra o monstro, mas ele os resistiu, então Andy o atingiu com um golpe a queima-roupa. No entanto, o Yuma do Outono se regenerou instantaneamente e os ataques de Unrepair não o arranharam em nada. O monstro começou a disparar cascas contra Andy, mas Andy desviou, e Anno lhes disse para ganharem tempo enquanto ela desenhava o artefato mais forte que era garantido para derrotar Outono. Unrepair e seu grupo pensaram que ela estava mentindo, e decidiram roubar a vitória de Andy depois que ele lutasse com o monstro. Enquanto Annie os observava lutar, ela os apresentou à sua falecida mãe, incluindo Unrepair, a quem ela chamava de Hippie. Ela disse que ele era gentil e legal, mas ele suprimiu isso depois de perder alguém querido. Ela construiu um artefato que usou para transformar Hippie de volta à sua forma adulta, e Hippie perguntou por que ela usou o artefato, pois sabia que ele fazia o usuário envelhecer 10 vezes o tempo que manipulavam. Anno já era uma velha bruxa, e quando ele se aproximou dela, ela disse para ele usar seu poder para capturar Outono antes de se transformar em um orbe. Quando Foucault viu o que havia acontecido com Anno, ela se lembrou de como o mangá de Anno lhe deu conforto durante seus anos passados, depois que ela perdeu seus pais e avós. Enquanto Andy continuava atacando o monstro, Hippie perguntou quem era Anno e por que ele o ajudou. Foucault lhe contou tudo o que Anno fez por eles e disse que essas coisas eram necessárias para derrotar Outono. Nesse instante, os Yumas-aranha de Outono se fundiram com seu corpo principal, fazendo-o se transformar em um monstro mais poderoso. Ele tentou atacar Andy depois de prendê-lo em um livro, mas Hippie entrou em modo de tiro ao salvar Andy, desferindo um chute no monstro que não podia ser curado. Depois, os 6 lutaram juntos como uma versão Temu dos Vingadores, e Andy e Hippie usaram um movimento combinado para rasgar o corpo do Yuma do Outono.
Com o núcleo do monstro exposto, Andy disparou uma bala de azar, que destruiu o corpo de Outono, permitindo que Latla pegasse o núcleo do monstro. Após a batalha, Fuko agradeceu a Hip por trabalhar com eles, mas quando ela pediu para ele se juntar ao lado deles, ele recusou porque ainda pretendia roubar a arca para poder trazer de volta um ente querido que havia perdido. Andy disse a Hip que Ano era uma negadora com uma habilidade chamada Desconhecida, e depois que os agentes da Under partiram, Fuko deitou na grama com Andy. Que golpe de azar você acha que atingiria Andy quando ele finalmente batesse palmas nas bochechas de Fuko